Então, a Reforma Protestante foi uma iniciativa oriunda de um movimento que começou a acontecer dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, tradicionalmente muito forte e muito expansiva, na sua época, no século XVI principalmente, vivia-se uma transição da Idade Média e começou a eclodir, começou a explodir uma série de movimentos contrários a algumas atitudes que a Igreja Católica estava tomando como esta igreja que se apresentava representante do cristianismo. E essas manifestações começaram a acontecer, na verdade, desde 1183, já existia os primeiros movimentos em cima desse sentimento de que muita coisa que estava acontecendo não estava certa, não estava correta, não era bom, não era legal. Foi aí que no dia 31 de outubro, olha aqui, eu tenho uma data aqui comigo, no dia 31 de outubro de 1517, no próximo ano vai completar 500 anos, no dia 31 de outubro, um padre católico chamado Martim Lutero, ele era professor, era estudioso, era uma pessoa envolvida nas atividades da Igreja Católica. Ele foi em frente da igreja do castelo de Wittenberg e ele colocou as 95 teses que ele apresentava contrário ao que estava acontecendo dentro da Igreja Católica. Na verdade, quando Martim Lutero fez isso, ele queria que a Igreja Católica corrigisse aquilo que estava fazendo de errado. Ou seja, isso aqui não estava certo. Entre as principais coisas que Martim Lutero colocou lá, nas 95 teses, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Qual foi a principal coisa? A principal coisa era que havia a venda de indulgências. A venda de indulgências era uma teoria, um conceito pregado e difundido pelos padres da Igreja Católica, que você poderia ter perdão dos seus pecados se você pagasse um determinado valor para aliviar o período do purgatório que aquele seu ente querido, seu pai, sua mãe, um parente seu, estava passando pelo purgatório. Vocês sabem que a Igreja Católica tem essa doutrina. Nós evangélicos, nós não temos essa doutrina. Nós não acreditamos no purgatório, nós não acreditamos na existência do purgatório, nós evangélicos. E naquela época se falava em purgatório. E aí, uma das maneiras que acontecia para livrar as almas penadas que estavam no purgatório daquela dor, daquele sofrimento, então alguns padres, a Igreja Católica começou a pregar a tal da indulgência. Você pagava um determinado valor e aquele valor, conforme o seu montante, ele ia diminuindo o tempo que você ia passar lá no purgatório. Por causa disso, foi uma das razões porque Martim Lutero, ele foi lá no castelo de Wittenberg pregar essas teses. Pregar era como fazer um post. Naquela época não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha WhatsApp. Então a maneira de comunicar o que você estava pensando era você ir no lugar que tinha maior movimentação, que normalmente eram as igrejas. As igrejas eram o centro de movimentação da comunidade, da sociedade. Então ele foi lá na porta da igreja e pregou. Começou a colocar lá em cima nas suas 95 teses e combater a ideia da indulgência. Outra coisa, ele começou a combater a ideia do acúmulo de capital. Ou seja, a Igreja Católica estava pregando para os seus fiéis que eles não deveriam ter apego aos bens materiais, que eles não deveriam ter apego à riqueza, que eles não deveriam ter apego a isso, e contraditoriamente a Igreja Católica estava acumulando fortunas e fortunas. Então, o Martim Lutero foi lá, por isso que chama protestar, porque chama protestante, porque ele foi protestar. Ele foi lá dizer, nós não achamos que isso está certo, nós protestamos. Ele foi lá fazer um movimento e a princípio, eu volto a dizer, a princípio, Daniel, queridos irmãos, amigos, ouvintes e os telespectadores da TV AD, Canal 38 também, que vão assistir pela TV, a princípio, ele queria que a igreja parasse
para rever isso e corrigisse. Só que a reação da igreja, são 95 coisas que ele colocou. Só que a Igreja Católica, em vez de parar para discutir, para conversar, vamos ouvir, vamos ver, vamos pensar, entendeu? O Martim Lutero colocou que só devia valer o que estava escrito na palavra de Deus, que tudo aquilo que era da tradição católica, que não estava na palavra de Deus, não podia ter o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma importância do que tinha a palavra de Deus, porque a tradição católica, ela colocou uma série de costumes da Igreja Católica, adoração a imagens, veneração de Maria, prestação de cultos a pessoas que já faleceram e tudo mais, isso é tradição. Eles colocaram a tradição no mesmo patamar da autoridade da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E Martim Lutero protestou contra isso. Não, peraí, tradição é tradição, é costume, é jeito de fazer, são hábitos que vocês adquiriram, mas vocês não podem colocar isso no mesmo pé de igualdade da palavra de Deus. Então ele protestou contra isso. E aí, o padre foi perseguido, ele foi convocado para pedir desculpas pelo que tinha escrito, e ele não aceitou pedir desculpas pelo que tinha escrito. Ele foi preso, foi excomungado pela Igreja Católica, Martim Lutero, ele foi excomungado, foi excluído, foi considerado como uma pessoa ingrata e uma pessoa que era inimiga da Igreja Católica a partir daquele momento. Só que o que ele escreveu acabou se espalhando. Isso aconteceu na Alemanha, isso houve em 1517, no dia 31 de outubro, isso aconteceu na Alemanha. Então, olha só, com esse movimento todo que houve, se espalhou, a história se espalhou, e ele foi preso. Martim Lutero ficou preso 1 ano, sem poder sair para nenhum lugar. Depois, por influência de muitos amigos e muitos intercessores, conseguiram livrar ele da prisão. E quando livraram ele da prisão, levaram ele escondido para um lugar, um esconderijo muito especial. Sabe por quê? Porque queriam matar Martim Lutero. Porque Martim Lutero tinha afrontado, ele tinha vindo contra a Igreja Católica. Só que aí a reforma já estava feita e se espalhou, se espalhou, se espalhou. E, claro, hoje nós evangélicos não somos um fruto direto da reforma protestante. Nós somos um fruto indireto. Indiretamente, a reforma chegou até nós. Porque existem as igrejas que seguem a tradição católica sem manter aqueles costumes que Lutero condenou. Ou seja, eles mantêm a igreja luterana, conhecida assim, ela é uma igreja com muitos preceitos parecidos com a igreja católica, só que ela absteve-se dessas 95 teses. Quer dizer, aquilo que Lutero condenou, ela tirou, ela aceitou tirar. E aí formou essa outra igreja, que é a igreja luterana. Nós, evangélicos, nós somos frutos de uma corrente mais múltipla. Na verdade, o movimento evangélico, ele vem de diferentes raízes, ele vem de diferentes fontes a partir da quebra da hegemonia que existiu da Igreja Católica. Durante muito tempo, a Igreja Católica se posicionou como sendo a única igreja, não existia nenhuma outra igreja, ela era a única certa, os outros eram hereges, os outros eram mentirosos, os outros eram isso, aquilo, outro. A partir da reforma, isso quebrou a força da Igreja Católica em dizer isso. Mesmo que anos depois, a Igreja Católica faz a contra-reforma. E um dos maiores símbolos da contra-reforma são exatamente os jesuítas. A ordem dos jesuítas foi uma das respostas que a Igreja Católica deu ao movimento gerado por Martim Lutero. Isso na Alemanha, porque na França, quem gerou esse mesmo movimento, anos depois, foi João Calvino. João Calvino era um padre que fazia parte do clero católico da França, e ele concordou com o posicionamento de Martim Lutero sobre aquilo que Martim Lutero estava questionando, e ao concordar, ele começou na França o movimento que Martim Lutero começou na Alemanha. E ele foi muito perseguido também, João Calvino, tentativas de morte para matar a vida dele, aconteceram várias vezes. Ele fugiu para a Suíça, tanto que hoje, Daniel, a Suíça é extremamente influenciada
pelo pensamento de João Calvino. O país que nós conhecemos hoje como a Suíça, os seus valores e princípios têm muito a ver com a ideia que João Calvino implantou na Suíça, influenciando a igreja daquele país. Esses são os dois principais, vamos dizer assim, irmãos, as duas principais pessoas, os dois principais personagens da história da Reforma Protestante. Por que é importante esse dia? A gente lembrar. É importante porque nesse dia há uma postura de Martim Lutero e de João Calvino para lembrar a todos nós que nada é mais importante do que a palavra de Deus, e que a palavra de Deus é que é a autoridade suprema sobre todos nós e sobre todas as coisas. Nenhuma igreja, denominação, nenhum pastor, nenhum membro congregado, nenhum pregador, nenhum cantor, ninguém tem maior autoridade do que a palavra de Deus. Essa é a grande lição que a Reforma Protestante procura transmitir. Nós não podemos ter sobre nós, adquirir sobre nós, absorver para nós uma autoridade maior, senão a autoridade da palavra de Deus. Esse é o grande ganho. Ok, meus irmãos, estamos conversando com o pastor Wendel Miranda, e ele está explicando, falando como aconteceu a Reforma Protestante, já fez um relato aqui, e nós estamos conversando com ele sobre este dia de hoje, completando 499 anos da Reforma Protestante. Pastor Wendel. 499. 499, né? O próximo ano, 500 anos. Há inclusive muitas caravanas se programando. No ano que vem a Alemanha vai ser invadida pelo cristianismo. Nós temos muitos autores cristãos que são de origem alemã. Eles produziram muito material de alta qualidade, material teológico, material de estudo da palavra de Deus. E a Alemanha é um dos países onde existe uma grande gama de pensadores e de filósofos, não só no segmento teológico, no segmento cristão, mas em outros segmentos também. Ok, pastor Wendel, hoje também se comemora o famoso Halloween, né? Isso, o Dia das Bruxas, e aí? Pois é, essa é uma prática que a gente está comentando aqui só para esclarecer para as pessoas a origem disso, né? É claro que nós cristãos evangélicos, nós não comemoramos Halloween. A gente não presta nenhum tipo de culto ou homenagem aos mortos. A gente não faz isso. E a nossa pretensão, Daniel, em conversar sobre isso aqui, é muito mais a título de informação, é muito mais a título de esclarecimento para as pessoas que às vezes consideram uma brincadeira inocente, uma brincadeira trivial, comum, sem maiores pretensões. Alguns até acham uma bobagem, não é só uma bobagemzinha, isso é uma coisa assim, leve, não tem nada demais. E aí nós queremos te mostrar o que é que está por trás dessa história do Halloween e por que é importante você estar ligado sobre isso. Ok, passa informações para a gente. Então, o Halloween, como nós conhecemos hoje, ela é uma prática americana. O Halloween como nós conhecemos hoje, não como a origem do Halloween. O Halloween é uma corruptela de uma palavra em inglês que significa o dia que antecede os mortos, o dia antes dos mortos. Porque a tradição romana, ela costumava comemorar no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. E aí, nesse dia de Todos os Santos, era trazido à memória as pessoas que morreram, as pessoas que tinham deixado um legado, uma história bonita aqui na Terra. Então era um dia de comemoração bem abrangente, o dia 1º de novembro. 1º de novembro. E aí, os Estados Unidos da América, a partir de 1800, mais ou menos, quando começou a ter a imigração dos irlandeses, dos ingleses, os países nórdicos, eles começaram a sair daquela região da Europa e virem para os Estados Unidos da América, eles começaram a trazer seus costumes, suas tradições, que é uma tradição muito praticada pelos celtas, que eram no período do dia 31 de outubro, que era o dia em especial que marcava o fim do verão, e era o fim do período da colheita. E eles costumavam fazer festas, os nórdicos, ou seja, os nórdicos
o pessoal da Inglaterra, o pessoal da Irlanda, o pessoal da Dinamarca, o pessoal da Noruega, aquele povo ali, pegando um pouquinho os gauleses, que são os franceses, ali pegando aquela turma, eles tinham esse costume de quando terminava a colheita de qualquer safra, eles celebravam a colheita fazendo uma grande fogueira e queimavam lá um monte de coisa, porque a colheita tinha terminado, eles pegavam o joio que tinha ficado das plantações pós-colheita, queimavam tudo isso. E lá eles faziam diversas práticas, conforme o país, eles iam adotando diversas práticas. Aí eles praticavam invocações, eles invocavam espíritos para premonizar o futuro, para tentar prever o futuro. Eles adoravam a deuses para pedir fertilidade. Então eles se curvavam diante de imagens de esculturas, procurando pedir fertilidade para a vida deles, entre tantas práticas, pedir força, pedir vigor, pedir sabedoria, etc. e tal. E aí, nesse dia, por causa das invocações que eles faziam, eles costumavam a fazer esses pactos e alianças com os espíritos da floresta, com os espíritos da terra, com os espíritos do ar, e havia uma misturada bem grande sobre isso. As forças da natureza eram invocadas e etc e tal. Esse costume deles lá na Europa, ele vai para os Estados Unidos em 1800. E quando chega nos Estados Unidos, ele começa a ser absorvido como sendo algo legal, algo bom, algo interessante. A Igreja Católica faz a abolição do dia 1º de novembro como dia de todos os mortos e traz para o dia 31 de outubro. E quando traz para misturar a festa, é o que se diz, a Igreja Católica tentou cristianizar uma festa que era pagã, uma festa que era dos celtas, tentando reunir as culturas, tentando juntar as crenças e os costumes. Ela fez uma misturada. E aí, por causa disso, o Halloween acabou tendo espaço na prática diária da sociedade americana cada vez mais, cada vez mais. E aí as pessoas se fantasiam de bruxas, se fantasiam de demônios, se fantasiam de vampiros, se fantasiam de monstros e fazem a ideia do susto, né? A ideia do susto, dia 31 de outubro. E essa prática, aparentemente inocente, aparentemente sem propósito nenhum, para nós que somos cristãos evangélicos, ela representa um grande perigo. E aí eu vou te alertar qual é o grande perigo que tem nessa prática. Diz que quem brinca com fogo pode se queimar. E aí a pessoa brincar com invocação de demônios, brincar com banalização do mal. Você percebe claramente a tentativa de dizer: o monstro não é tão ruim, a bruxa, não, tem bruxa boa e bruxa má. Essas ideias, esses conceitos, é uma tentativa do subconsciente, no subconsciente das pessoas, de diminuir o impacto do mal, como se o mal não é tão mal, entendeu? E você vê que na Bíblia Sagrada, ela sempre separa isso de maneira muito clara. O bem é bem, o mal é mal. Não existe um bem mal e não existe um mal bom. Mas a prática dessas tentativas de brincar com bruxas, brincar de se fantasiar, brincar de uma coisa sombria e etc e tal, é para tentar fazer com que as crianças, com que a nova geração, com que as pessoas que estão surgindo nessa sociedade, elas banalizem o mal, que elas não enxerguem o mal como mal. Então ela acha que é normal. Eu vou ser uma bruxinha. Eu vou ser um bruxinho. Aliás, um dos grandes legados da semente na cabeça das pessoas do filme Harry Potter, ou seja, é exatamente a ideia de dizer que tem um bruxinho que é bom, tem um bruxinho que é gente fina, tem um bruxinho que é legal, paz e amor. Entendeu? Aí com isso, uma brincadeira inocente, uma brincadeira que aparentemente é inocente, é isso que eu estou querendo dizer para você. É só aparentemente. O seu pano de fundo vem carregado de muitos significados. O seu pano de fundo vem carregado de muita coisa ruim e não boa. E por causa disso, muitas das vezes, a pessoa começa a achar que não tem problema nenhum,
você brincar de invocação de espíritos, não tem problema nenhum você brincar com coisas nessa natureza, porque na verdade é só uma brincadeira. Só que nesta brincadeira você abre oportunidades para invocações sérias, invocações profundas de espíritos malignos. E por isso eu não recomendo, é completamente antibíblico. Nós temos uma postura, nós temos uma posição de pensar que o Halloween é uma coisa simples. Não é. O Halloween vem carregado de um legado de maldade, de malícia, de malignidade e de tentar desviar você, a sua mente, daquilo que é o certo e daquilo que é o errado. Ok? Pastor Wendel, você tem ideia de a quantidade de seguidores que tem que estão hoje comemorando, por exemplo, o Dia das Bruxas, Olha, o Brasil, famoso Halloween? No Brasil, por exemplo. O Brasil é um país que gosta muito de importar coisas que são de outros países. O brasileiro tem um DNA multicultural e por causa disso, nós brasileiros, a nossa sociedade tem uma facilidade muito grande de pegar coisas de fora e querer colocar dentro do Brasil. Nos Estados Unidos da América, a festa do Halloween hoje, ela ganha do Natal, é maior do que o Natal, ela ganha do Dia dos Namorados, ela ganha do Dia das Mães, ela ganha do Dia dos Pais de lavada. Hoje é uma festa incorporada dentro da prática dos americanos. E eles acham isso, tem nada demais. E aí me mostra a história dos Estados Unidos, me mostra o que está acontecendo nos Estados Unidos, que eu te mostro essa facilidade de brincar com aquilo que é mal, com aquilo que é maligno, aquilo que é carregado de um pano de fundo dark, trash, ruim, mal. E olha, por mais cético que você seja, por mais incrédulo que você seja, dois princípios você tem que ter conhecimento. Existem as forças de Deus, Deus e seus anjos, e existem as forças de Satanás, Satanás e seus demônios. Essas forças são antagônicas, elas se opõem contra si. Um combate a outra. E olha só, invocação de bruxaria, feitiçaria, invocação maligna traz prejuízo para a vida de qualquer pessoa e abre portas para depressão, abre portas para opressão, abre portas para doenças, abre portas para perturbação. E tem gente que está vivendo debaixo de uma perturbação e não sabe o que é. E quando você vai pegar o pano de fundo, a história da pessoa, você vê que está carregado muito disso. Então, os Estados Unidos da América hoje comemora isso de uma maneira abrangente. Na China se comemora, a Europa quase toda comemora. É considerada hoje uma celebração. É o Dia dos Mortos. É o dia que antecede ao Dia de Todos os Santos da tradição católica. É o dia em que há uma mistura de crenças e culturas, há uma mistura de conceitos, e nessa misturada, a moral da história é banalização do mal. O mal não é tão mal como você pensa. E aconteceu uma coisa interessante, que no dia 31 de outubro, deixa eu pegar aqui qual foi o ano, no dia 31 de outubro de 1938, um locutor de uma rádio americana, olha só o que aconteceu, um locutor de uma rádio americana fez uma brincadeira, no dia 30 de outubro, o Dia das Bruxas era dia 31, ele queria dar um susto nas pessoas, e ele fez uma simulação como se os Estados Unidos estivessem sendo invadidos. E o pessoal que estava acompanhando pelo rádio entrou num pânico, entrou numa neura, acreditando mesmo que naquele momento aquilo estava acontecendo. Depois, no final, ele disse, ei, era brincadeira, ei, brinquei, não era de verdade. Isso gerou uma confusão tão grande que começaram a incorporar dentro da tradição do Halloween o doces ou travessuras. Até então, até 1938, não tinha esse negócio de... A tradição americana faz isso, os costumes americanos fazem isso. A pessoa chega fantasiada de um monstro, fantasiada de um vampiro, e olha para o morador da casa e diz, e aí, doces ou travessuras? Quer dizer, você quer uma pegadinha ou você quer me dar doces? Aí o pessoal entra na brincadeira e diz, não, leve doces, não apronte nada comigo, não faça nenhuma brincadeira de mau gosto comigo, não. Exatamente por causa dessa prática desse radialista que fez essa brincadeira com todo mundo. A partir daí começaram a incorporar a ideia de pregar susto
de dar um susto nas pessoas no dia 31 de outubro. No Brasil, ainda não é tão forte. Quem tem trazido para o Brasil a ideia do Halloween é o mercado. É o mercado de vendas, é o mercado de produtos, é o mercado tentando vender coisas. Então, o mercado, abre aspas e fecha aspas, ele tem tentado vender, então ele está procurando ver se no Brasil pega. No Brasil tem gente que adepta, tem gente que faz, tem lugares, mas não é uma coisa, digamos assim, na mesma proporção, na mesma intensidade dos Estados Unidos, que é a referência mundial acerca da festa do Halloween. Então, você que acha que é uma coisa inocente, não é inocente, ok? É só isso que eu tenho para te dizer. Não é uma coisa inocente. Não entra nessa brincadeira, não entra nessa banalização, não tem nada a ver com nossa crença, com nossa fé. Não ache bonitinho uma bruxinha, um bruxinho, porque tanto o conceito de bruxa, como feiticeiro, como feiticeira, são conceitos ligados à malignidade, conceitos ligados ao mal. E não tem um acordo de um bruxo legal. Não existe bruxo legal. Não existe bruxo gente fina. Não existe. Não existe feiticeiro, paz e amor. Não tem isso. Não existe. Toda qualquer pretensa intenção de um feiticeiro de fazer alguma coisa boa é sempre procurando ludibriar, prender, amarrar a pessoa dentro da sua prisão espiritual, oprimindo aquela pessoa. Da mesma maneira que pretensamente dá algo, ele tira da sua vida também. Então, caia fora disso, é o alerta que eu faço hoje. E de maneira até bem propositiva, eu quero dizer para vocês, eu, além de ser extremamente contra qualquer prática do Halloween, eu não concordo, não apoio, e não posso, sobre hipótese nenhuma, de sã consciência, apoiar, eu combato a prática do Halloween. Não é para nós, não é para você que tem temor a Deus, não é para você que é servo do Senhor, não é para você que acredita em Deus. Se você acredita em Deus, basta isso, não estou nem entrando aqui na sua fé, na sua religião. Mas se você acredita em Deus, não entre nessa furada, que é praticar o Halloween como se fosse uma brincadeira. E mais ainda, a escola, escuta o que eu vou dizer, a escola que tentar colocar o teu filho para entrar nessa brincadeira, você como pai, você como mãe tem autoridade para protestar e para não concordar e não deixar que isso aconteça. Você como pai, não, meu filho não pratica isso. Meu filho não faz festa. Vai ter uma festinha do Halloween aqui na escola. Meu filho não. Meu filho não. Dá licença aí, amigão. A minha fé, a minha crença é contrária a isso. Eu não acredito nisso. Pelo contrário, eu vejo como uma oportunidade, uma porta de desvirtuar o real conceito daquilo que é mal, daquilo que é bem, daquilo que é certo, daquilo que é errado. E nós temos que separar isso muito bem.